Olá a todos vocês. Bom, gente, aqui nós estamos iniciando esse programa Teologando e eu já quero agradecer a você por estar presente. Eu quero que você tenha essa audiência, você possa interagir comigo e eu vou explicar daqui a pouquinho como você faz para interagir comigo. Não há bicho de sete cabeças não. Aí na transmissão, onde você está me vendo aí do seu lado esquerdo aí, tem aí um botãozinho aí onde você pode colocar o seu nome, o seu e-mail e a mensagem. E eu vou estar abrindo aqui o link aqui das mensagens para ler as mensagens, o qual, lógico, contando que as mensagens sejam dentro do assunto de hoje, tá? E o tema de hoje, eu coloquei um vídeo no YouTube, eu coloquei no Facebook, que é Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Bom, quantas vezes nós ouvimos isso? Eu já ouvi isso. Fui cristão como muitos de vocês também. Hoje eu tenho a Bíblia como instrumento de trabalho, é um lado profissional, tenho a minha fé. Lembrando os senhores que eu não discuto fé, tá? Então se você colocar uma pergunta para mim, professor, mas eu creio que Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Respeito a tua posição, respeito a tua crença, respeito a tua fé. Mas como algumas pessoas já me conhecem, eu sempre vou discutir a questão textual. O que diz o texto referente à argumentação? Ou seja, aquilo que você crê, que você tem isso como uma verdade absoluta, que você tem fundamentos, você tem respaldo sobre isso. Então essa é a temática de hoje, esse Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. E antes de eu adentrar ao meu esboço e tudo mais, antes de eu abrir a caixa de e-mail para ver quem já está participando, e digo mais, se você não quiser fazer a pergunta, pelo menos você escreva lá, professor, eu estou aqui sintonizado, manda um beijão para mim que eu estou aqui na minha cidade, aqui na Bimboca da Parafuseta. Bom, uma forma de expressão, uma brincadeira, lógico, né? Você coloca, professor, eu estou assistindo o senhor aqui da Paraíba, do Piauí, de Recife, do Japão, da onde for. Então vocês mandam um e-mail, eu vou interagir com vocês e vocês podem colocar textos, é isso que eu quero. Eu quero averiguar, analisar os textos daquilo que você acredita que Jesus morreu na cruz para perdoar seus pecados. Uma outra questão. Muitas pessoas afirmam, Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Aí eu lhe pergunto, com base em qual texto você tem essa afirmativa? Com base em qual relação textual você possa argumentar e você possa afirmar, categorizar, vou usar até um termo técnico aqui agora, olha, peremptoriar, definitivamente Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados no plural ou perdoar o seu pecado. Veja bem, o que o ser humano aprendeu? Os cristãos. Adão, quando pecou, então esse pecado passa para todos os seres humanos. E aí depende do sacrifício de Jesus para que ocorra esse perdão. Aí vem a questão. Então Jesus morreu na cruz para perdoar o pecado ou os pecados no plural. Se for o pecado, aí eu lhe faço a pergunta. Qual a referência bíblica nos 4 evangelhos que diz que Jesus morreu na cruz para perdoar o pecado singular? Se eu coloco o pecado no singular, estou me referindo ao pecado de Adão, conforme existem registros bíblicos atestando sobre isso. Ou seja, qual o registro bíblico que atesta sobre isso? Os escritos de Paulo. Agora, Paulo ou suposto Paulo? Bom, esse é um tema que depois eu farei um outro programa sobre essa questão de Paulo. Paulo verdadeiramente existiu? As cartas que são atribuídas a ele, verdadeiramente, é dele? Né? Uma coisa para se pensar, não é isso? Então essa é a questão. Hoje o debate é sobre isso. E eu quero agradecer a todos vocês, aos meus amigos. Lógico que eu não posso, como aqui já, fazer um primeiro programa na Vai TV, né? Você está aí sintonizado comigo. Quero agradecer ao diretor da emissora, que é o Nick, né? No finalzinho aqui do meu programa, eu vou apresentar o Nick, para vocês verem. É um galã, um homem, né, de presença. Eu sou homem, mas quando o homem tem uma presença, eu vou falar que tem presença, né, gente? Eu não sou hipócrita, né? Depois eu vou apresentar o meu diretor artístico de produção, que muitas pessoas já sabem quem é, mas quem não sabe é o Silvio de Freitas, que hoje está acompanhado da sua digníssima esposa, e também não posso deixar minha esposa de lado, né? Que hoje a minha esposa que está nos estúdios aqui da Vai TV, justamente aqui vendo a atuação do seu digníssimo
pequeno de 1,63 m, marido do professor Fábio Sabino. Bom, gente, eu sou isso aqui que vocês me conhecem, eu não tenho muito protocolo mesmo não. E aí, vocês estão vendo aqui, está aqui, todo mundo queria, professor, eu queria um estudo sobre a Trindade. Então está aqui, gente. Está aqui os DVDs sobre a Trindade, são em 3 volumes. Vocês estão vendo aí agora a imagem do livro, que eu lancei sobre o tetragrama Yud Re Vav Re. Aí você está vendo o volume 1 da Trindade, são em 3 volumes. Aí você vai ver agora o volume 2 da Trindade, ou seja, o conteúdo vasto. E aí você tem um volume 3. E por último, quem queria aprender hebraico bíblico, eu fiz 6 DVDs. Aí está a imagem, aí comporta-se 6 DVDs. Tá? São praticamente 12 horas de conteúdo, tá? Para os senhores aprenderem o hebraico bíblico. E para o ano que vem, eu vou estar colocando aí um curso de grego bíblico, de hermenêutica, exegese do Antigo Testamento e exegese do Novo. Você quer fazer exegese? Procura uma faculdade no Brasil hoje, o qual você possa fazer especialização em exegese. Você não vai encontrar. Então, por essa deficiência acadêmica, então eu me propus a fazer o quê? A ensinar as pessoas hebraico bíblico, grego bíblico, hermenêutica, que é a interpretação textual da versão em português mesmo da Bíblia, e aqueles que aprenderam o hebraico e o grego, para exercer a exegese, vai ter comigo. Então, tranquilo, as ferramentas que vocês precisavam, está aí. Mas vamos ao assunto, quero mandar um abraço para o Dalto Piotto de Curitiba, que já está na sintonia, o Coroné, que é o Clóvis também, que está nas sintonias, o Luca Baiano, meu amigo, meu amado Luca Baiano, lá de Teixeira de Freitas da Bahia, também o Rodrigo Messias, que a sua esposa, do caso do Lucas, é a Gleice, e tem a Késia. Então, um abraço a todos vocês que estão na sintonia. Eu vou abrir aqui agora a caixinha de e-mail, tá? Você está aí no site, bonitinho. Eu vou só compartilhar a unidade desktop aqui, para vocês entenderem como que faz, tá? Para vocês interagir comigo. Bom, eu vou compartilhar aí, vocês vão ver a unidade desktop aqui do computador. E eu vou mostrar para vocês como vocês fazem aqui, ó. Vocês vão chegar aqui, tá aqui, ó, participe, tá? Aí vocês estão vendo, vocês vão colocar o nome aqui de vocês, cidade, estado, o e-mail e a mensagem, tá? Então é facinho, se eu fechar aqui, eu vou voltar para a transmissão, onde ela está sendo realizada e onde ela está sendo feita, tá? Tudo bem que aqui para mim aparece com uma pausa, mas isso aqui é normal, tá? Então só para vocês saberem e interagirem como faz para poder resolver. Então você clica aqui novamente, coloca seu nome, estado, e-mail e sua mensagem, tá certo? Então vamos ver os e-mails. Então agora eu vou voltar aqui, ó, sozinho aqui, grandão aqui para vocês aqui. Vou tirar esse fundo, vou colocar aquele fundo maravilhoso, que é o nome do meu programa, Teologando. Olha que imagem linda. Depois vocês vão ver a imagem que eu tenho ali, ó, da cúpula dourada ali do lado esquerdo, aqui, ó, desse do lado aqui, ó, uma cúpula dourada, coisa linda, maravilhosa. Aê, olha, tá vendo, gente? Isso é um trabalho profissional. Bom, deixa eu ver aqui se eu já tenho e-mails de algumas pessoas. Não, eu não tenho um, eu tenho vários. Bom, vamos lá. Eu tenho o Gabriel, eu vou pegar por baixo os últimos que eu recebi. Gabriel Macedo, deixa eu ver. Professor, mas Jesus morreu para perdoar ou não? Ele escreve para mim, já que ele morreu e levou sobre si as dores, está escrito. Por favor, explique. Obrigado. Gente, não esqueça, me coloque de onde vocês estão falando, tá? Para mandar um abraço. Ele fala de Minas Gerais. Gabriel Macedo, uma boa noite para você de Minas Gerais. Um abraço para todo mundo. Não esqueça, tá? Toda quinta-feira, às 20 horas, eu, professor Fábio Sabino. Então, divulgue para a sua rede social, mande e-mail para as pessoas. Outra coisa, vocês querem uma temática de um outro programa que eu possa discutir? Manda um e-mail também. Entra onde vocês estão interagindo aqui agora comigo e manda um e-mail de um tema, qual vocês queiram que eu apresente. A única coisa que eu vou pedir, antes de vocês mandarem um tema, veja lá no meu site se já não existe. Por quê? Você indo no meu site, você pode patrocinar esse meu programa aqui. Esse meu programa aqui não é de graça não, viu, senhores, tá? Isso aqui é pago. E o professor Fábio Sabino depende de você que adquire os meus produtos no meu site. E se você quiser ser um patrocinador desse programa, como que você faz? Manda um e-mail. A produção vai pegar o seu e-mail, que mostra, ó, eu quero patrocinar o programa do professor Fábio Sabino, eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho um comércio, eu quero divulgar o meu produto, a minha empresa, qualquer coisa. Então vai dizer que você vai propagar a sua esposa, lógico, né? Isso não pode. Gente, eu sempre dou uma quebradinha aqui, que todo mundo me conhece assim mesmo. Então você manda um e-mail para interagir e a gente consegue resolver todos esses probleminhas. Quero mandar um abraço também. Olha, Rosa Argolo, boa noite para você.
A Rosa Gulo também, ela é de Salvador, Bahia. Alô, Bahia, aí, ó, pronto, interagiu aí, a desktop tá aí, ó. Tá? Ai, valeu, mestre Sabino, parabéns. Isso. Vamos ver um outro e-mail aqui. Nós temos um e-mail também de Vitor Santos. Vitor Santos, ele é do Rio de Janeiro. Ele escreve: primeiramente, desejos de grande sucesso e muita paz ao coração. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida também. Tem mais mensagem deles aqui? Bom, aí depois fui lá para a caixa de spam, não tem problema não. Mas nós vamos chegando lá. Bom, depois nós temos o Aldartão. Ei, Dartão, velho. Dartão acabei de falar. Curitiba, Paraná. O Dartão também. Aê, Sabino velho, Santa Madeira. Não economize palavras para passar o conhecimento dos estudiosos do assunto de antigamente e de hoje. Abração, abração, Dalton Pioto. Vamos aqui, outro e-mail, Jonatas. O Jonatas, ele é de Goiânia. Ele quer dizer, está falhando muito. Bom, eu não sei o que está falhando, mas não tem problema não, que isso aqui, eu acho que é a conexão da sua internet aí, meu filho. Olha aí, Jonatas, liga lá para a operadora lá da NET, não sei se é Sky, não sei se é Claro, e liga lá, fala, ó, de quinta-feira não pode falar minha NET, viu? Pode falar de segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, menos quinta. Liga lá e mande tomar providência, viu? Senão você liga lá para como que é? Procon, liga lá pro Procon e mete a madeira também. Senta o pau, meu filho, sem massagem. Raimundo Padilha de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Opa, Rafael Nascimento, lá de Jaboatão dos Guararapes. Um abração para você, Rafael Nascimento. E diz mensagem: boa noite, professor Sabino, falo de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e acompanho seus vídeos já há um bom tempo, e quero lhe desejar muito sucesso nesse seu programa e lhe dar os parabéns pelo seu trabalho e sua coragem de expor uma ótica tão diferenciada do que é falado Brasil e mundo afora. Muito obrigado também. E vamos lá, nós temos o Carlos Alberto. Gente, eu vou ler aqui, né, por uma questão de ética, né? Já pensou? Todo mundo interagindo comigo, eu vou aqui, faço o meu esboço, falo tudo e não dou um abração para ninguém, vai ficar meio chato, né? Bom, nós temos aqui Carlos Alberto Moreira Correia, Belém do Pará. Olha, Belém do Pará, onde foi fundada a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Eita, rapaz, o negócio tá bom, hein? Ele diz assim: espero que esse novo programa venha ampliar nosso conhecimento a respeito das Escrituras. Esse é o objetivo aqui, tá ok? Ó, próximo e-mail nós temos aqui do Vitor Santos. Vitor Santos, ele é do Rio de Janeiro em peso aqui. Sucesso, Fábio, parabéns por sua perseverança, muito sucesso e muita paz. A paz que nós precisamos realmente, viu? Porque é tanto ódio que existe na humanidade. Precisando de paz. Ó, Amir Yosef, esse aqui deve ser judeu, olha aí. Olha a carinha dele, ó a carinha do Amir Yosef. Bom, eu vou ler aqui agora, se eu ver que está escrito besteira aqui, não nem leio, já corto logo, viu? Ele é de Curitiba, vamos ver o que ele escreve. Muito bom, parabéns pelo programa, viu, gente? Uma questão de ética. Se você quer interagir comigo, então você interage. Se for para você mandar, se você criticar o conteúdo, eu até respeito. Agora, se for mandar e-mail para o lado pessoal, me desculpe, eu já nem leio, eu vou só bater o olho ali e já escolhi, dependendo do teor, como tem um registro de IP, tá? Se você não sabe, existe o registro de IP, dependendo do que você fizer, eu só não vou virar a câmera ali para focar a minha esposa, que aí o couro vai comer, viu? E aqui é pau, como diz o meu amigo Dado, é pau no gato sem massagem. Escreveu no livro analfabeto, mas tudo bem. Vamos lá, Alex Alves, de Minas Gerais, ele diz o seguinte: boa noite, Sabino, é nóis. Sabino, olha, Sabino, vai de qualquer jeito mesmo. Tá em casa, meu filho, não tem problema não. O professor Fábio aqui entende tudo. Raimundo Padilha, rapaz, será que ele é parente daquele Padilha lá que faz os filmes? Depois você me fala, meu filho, eu sei não, viu? Raimundo Padilha, Jaboatão dos Guararapes, rapaz, o negócio tá bom. Bolando, eu os falo de Jaboatão, gosto muito. Bom, mandei interpretar os textos, parabéns pelo novo programa de sucesso nessa sua trajetória. Vamos lá, depois a gente vou ler só mais alguns aqui e depois eu vou ao conteúdo, que eu já estou lendo muito e-mail aqui já. Muito obrigado, mas escreva mesmo, tá? Como que é? Dielison, rapaz, que nome, ele é de Itapipoca, Ceará. Itapipoca, ô meu pai. Professor Fábio, estou ligado no seu programa, manda um alô para Itapipoca, aqui no Ceará. Aí, ó, um alô para todos vocês de Itapipoca. Mas e se Itapipoca? Porque tem pipoca aí, Se tiver pipoca, gente, me manda um convite que eu vou até comer um pouquinho de pipoca. Mas não com pipoca doce não, só pipoca salgada mesmo. Mas sejam bem-vindos, abração para todos vocês, sucesso aí, pessoal de Itapipoca, tá? O William de Minas Gerais também, ele está também sintonizado. Professor, eu sou seu admirador e já passei o link para todos os meus amigos. É isso aí. Gente, passe, só tem 1 hora de programa, tá certo?
Então os e-mails, eu vou abrir o esboço aqui, então vocês vão interagir comigo, vão mandando e-mail, eu vou abrir aqui, eu vou ler o e-mail de vocês, interagir com vocês, tá certo? Eu espero que vocês entendam e compreendam. O Silvio, não, o Silvio de Freitas não, é um outro Silvio, tá? Silvio de Diadema, da minha região, Silvio de Diadema. Silvio, você é do lado ali, companheiro meu também, Vila Conceição. Boa noite, professor, daqui a pouco nós vamos interagir com você. Hoje o negócio vai pegar fogo. Ainda bem que tem extintor aqui no estúdio, viu, gente? Porque se pegar fogo é só sair apagando tudo, não tem crise não. O negócio aqui é simples, é rápido e vai que vai. Sebastião, ele é de Rio de Janeiro. Começa logo teologando. Não, já começou já, meu filho. Estou lendo aqui a sua mensagem. Eu estou parabenizando vocês por estar aqui nessa sintonia comigo. Senão seria ingrato, né? As pessoas interagirem. Vitor Santos, ele é do Rio de Janeiro. Escreve: parabéns, professor Paulo Sabino. Desejo de pleno sucesso, muita paz. Parabéns por sua perseverança e dedicação. Mais 12 e-mails aqui, eu encerro e vou para os esboço, senhores. O Roberto, ele é do Rio de Janeiro, de Sepetiba. Escreve dizendo: professor Fábio Sabino, sucesso. E o último e-mail. Depois eu abro aqui, senhor, está depois do intervalo. Nós vamos ter um intervalo também. Haverá um bloco de intervalo. Aí eu vou ver os e-mails, vou tomar nota aqui. Aí no próximo bloco eu faço menção. Então, só das pessoas que mandaram o e-mail aqui agora, tem mais que eu já vi. Aí depois eu mando o restante, tá certo? Nós temos o Cleito Silva de São Paulo. Ele diz: boa noite, professor Fábio Sabino. Estou ligado aqui, te desejando muito sucesso. Que o Eterno te abençoe sempre. Um abração para o senhor e para toda a equipe da Vai TV. É isso aí. Bom, gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Depois eu vejo o restante dos e-mails aqui para nós. Então eu vou voltar aqui com vocês. E agora eu vou estar falando com vocês acerca do que nós vamos discutir. O tema, muitos de vocês já sabem qual é o tema. Eu já passei isso para vocês. E o tema, o que acontece, gente? Como eu sempre não utilizo e não faço os meus vídeos, quem me conhece já sabe, eu não falo aquilo que eu acho, eu não falo aquilo que eu penso, eu não falo aquilo que eu acredito. Eu sempre vou discutir fundamentos com vocês. E para essa temática, como é algo comum, Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Isso sempre ocorreu. A questão é: quais os fundamentos que vocês utilizam para isso? Eu vou colocar com vocês agora, compartilhar, eu vou ficar bem pequenininho, tá? Aí na tela eu vou compartilhar o meu esboço para vocês acompanharem comigo, tá? Então eu vou compartilhar o esboço, vocês estão vendo aí o esboço, é isso que eu vou utilizar. O que vocês têm aí? Eu vou com o mouse para vocês interagirem comigo. Olha só, a primeira referência bíblica que anuncia o fato de alguém dizer que Jesus vai perdoar pecados é justamente Mateus 1:21, que você tem aí, você pode acompanhar a leitura comigo. Diz assim, ele dará, dizendo que Maria, dará-nos um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora veja bem, gente, eu vou parar aqui. O versículo está dizendo que Maria iria conceber Jesus e Jesus iria salvar o seu povo. Preste bem atenção nisso, seu povo. Primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: que povo é esse? Segundo o registro, e quem está anunciando isso, o Eterno, utilizando o anjo, está comunicando a José, José praticamente tem uma visão, tem um sonho, o qual que ele deixa Maria, ele ia largar Maria. Aí vem a interação do anjo: não abandones Maria, porque o que está nela está gerado é do Espírito Santo, porque é o seguinte, porque Maria, tua mulher, dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Igual eu falei para vocês, é pecados no plural ou é pecado no singular? O que Jesus salvaria? Agora, que povo é esse? O povo, vou colocar aqui, somos nós, gentios, ou é o povo judeu? Para a sua orientação e explicação, é por isso que eu gosto de utilizar esboço e colocar sempre as referências, é que quando eu fui analisar a expressão povo, segundo está no grego, a expressão utosgar, soseitolaon, autu, aputon, ramartium, auton. Essa é a expressão que está no grego. Se eu for traduzir literalmente, o que eu tenho? Tem isso aqui, ele, pois, salvará o povo dele dos pecados deles. Aí as pessoas perguntam: mas por que a tradução está dessa forma? Isso é uma tradução chamada tradução interlinear, é uma tradução ao pé da letra. O que você tem aqui em cima é a paráfrase. O que é a paráfrase? É quando você acrescenta vocábulos para dar sentido àquela tradução que você fez. Porque quando você chega no grego, não tem como você conciliar
de forma real a tradução do português para o grego, da forma que você queira para o português, da forma que está no grego, não tem como. Então o que você tem que fazer? Você tem que acrescentar vocábulos para dar um sentido preciso na tradução do português. Isso nós chamamos de paráfrase. Então a tradução em português, ela é 100% parafraseada, tá certo? E o que ocorre? Quando eu for analisar essa expressão povo, olha o que acontece. De acordo com alguns estudiosos, a expressão seu povo, que está no Mateus 1:21, seu povo, refere-se ao povo de Deus do Antigo Testamento, isto é, Israel. O que acontece? Aí eu fui fazer uma pesquisa nesse vocábulo, esse vocábulo grego que nós temos aqui, que é lao ou laon, que seria laos, tá? Esse vocábulo laon, em todo o Evangelho de Mateus, sempre está sendo direcionado ao povo de Israel. Outro comentário que eu faço aqui. De acordo com esta sugestão, em todo o Evangelho, Laos, que esse Laos está na segunda declinação do caso nominativo na gramática grega, tá? Refere-se ao povo de Israel, conforme se vê em Mateus 2,6. Olha o que diz Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo. Quem é o povo? Israel. Está claro para vocês? Bom, no entanto, de acordo com o capítulo 21, versículo 43 de Mateus, diz assim: vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ou seja, de quem seria tirado? Dos anciões da nação judaica. E será entregue a um povo. Veja bem, quando eu pego esse versículo de Mateus, capítulo 21, versículo 43, o povo que está em Mateus já não é laos, é etnos, de onde vem a palavra etnia no grego. Ou seja, então, no português esse povo é povo, porém no grego eu vejo distinção. Quando se fala laos, está se referindo ao povo de Israel. Quando se fala de etnia ou etnia, está se referindo à nação gentílica. E só existe uma única atestação da palavra povo aportuguesada, o qual não está sendo direcionada à nação de Israel. Então, se eu não vou radicalizar, mas se eu for pegar conforme está na estruturação do grego, então o povo qual Jesus iria perdoar os pecados no plural, não é do povo gentil, é do povo de Israel. E agora, como fica você que é gentil? O anjo anunciou, então Jesus nasce para qual propósito? Vamos ler o versículo novamente. Ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele que Jesus salvará, o verbo no futuro, o seu povo. Aí você tem o artigo, o seu pronome possessivo, povo dos pecados deles. É o povo de Israel. Onde é que a gente vai aqui agora? Isso na visão de Mateus. Bom, aí eu vou continuar a leitura. Que lhe produza os respectivos frutos. Beleza. Aí quando eu chego em Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí me pergunto, Jesus então deu a sua vida em resgate por muitos ou por todos? Gente, muitos não são todos. E deparando com esse texto de Marcos, olha, eu fiz uma análise de contexto paralelo. Contexto paralelo, o que eu vou fazer agora a lição? Do registro de Mateus, de Marcos e de Lucas, ambos trazem a mesma narrativa. Mateus escreve, Mateus 26, 28, escreve o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Tá ok, senhores? Então, daqui a pouquinho eu vou trazer essa conclusão, tá, para vocês. Eu tenho 2 minutos e 30 segundos. Então eu vou estar aqui só fazendo menção daqui do produto, depois eu vou entrar no comercial e vou fazer essa alusão. Outra coisa, professor, é muito conteúdo que o senhor tem, é muito conteúdo, gente. Se não der para mim concluir tudo, vai para a próxima, ok? Então vocês estão vendo aí no telão, ó, tá aqui, gente, ó, o livro do Yud Re Vav Re, Criação de Homens ou Divindades, tá certo? Não se esqueça desse produto aqui. Olha, eu fiz uma promoção, tem um DVD, tá? O livro custa, vai lá no meu site baratinho, tem um DVD que você pode, que acompanha esse aqui, que você paga também. Eu fiz uma venda antecipada, quem comprou antes pagou 25 no livro e ganhou um DVD de graça. E eu ainda fiz um vídeo comunicando, mas muitas pessoas não quiseram comprar antecipadamente. Então hoje você vai pagar um valor razoável de R$35 e tem um DVD. Fora esse livro, que tem muita gente aí adquirindo, você tem aqui, ó, está aqui na mesa aqui, ó,
você tem aí sobre a Trindade. Todo mundo queria, professor, eu queria saber sobre a Trindade. Então eu fiz, são em 3 volumes sobre a Trindade. Você pode adquirir, você está vendo aí, volume 2, vai passar o volume 3, tá? Você está aí no telão, você está vendo os DVDs sobre a Trindade. E eu fiz o que também? Eu fiz um curso de hebraico que todo mundo queria. Então vocês estão vendo aí, volume 1, volume 2, volume 3, e aí a imagem do curso de hebraico. São em 6 volumes, é um curso que vai desde a alfabetização, você vai aprender, olha só, alfabeto, conjunção, substantivo, preposição, pronome pessoal, você vai ver adjetivo, caso atributivo, o caso relativo, você vai aprender sobre os sinais maçoréticos, vogais não da proposição, vogais por natureza, vogais breves, chevá, daguechifote, begade kefate. Aí você vai aprender sobre os verbos do tronco perfeito, vai pegar o tronco carne, far, pie, poar, rifi, rofar, rit, paer, tempo perfeito e tempo imperfeito. Meu irmão, os DVDs que eu estou fazendo é um curso que eu dava na faculdade, tá? Então você tem um curso completinho de hebraico bíblico para você aprender o hebraico bíblico. Ah, professor, mas o valor está caro. Não está caro, não. Eu quero ver onde você vai aprender um curso de 1 ano de hebraico bíblico, pagar o valor o qual eu estou oferecendo. Tem mais, incluso certificado, material didático, que quem pagar e fazer tudo e estiver em São Paulo, vai vir aqui, ó, numa quinta-feira comigo para ele, tá certo? Então vamos aos comerciais. Até daqui a pouquinho e tchau, tchau.